acredito que a inclusão ela é algo deveria fazer parte do dia a dia. Talvez até a própria palavra inclusão, no futuro, ela deveria deixar de existir na minha cabeça. Porque incluir, você fala, vou incluir alguém que está de fora. Eu sonho com longo prazo que você não tem que ter inclusão. Simplesmente todo mundo, não tem ninguém de fora. Todo mundo faz parte de um todo. O que fez a gente identificar a barreira, eu acredito que foi, da minha parte, né, uma conversa que eu tive com o Marcos, antes das férias, antes do curso, que a gente estava conversando, e ele disse que a sala tinha para ele, era que o barulho era excessivo. E esse barulho todo atrapalhava muito o Marcos. E ele acabava ficando excluído da discussão. Ele não tinha voz para entrar. Não que eu estou dizendo que a nossa sala seja barulhenta, é porque devido todo mundo ser jovem, às vezes começa a conversar, aí se dispersa e esquece que tem outra pessoa que precisa ouvir na sala. Não porque eles queiram, mas isso é o normal da pessoa que ela está vendo. Ela simplesmente está focando no que ela está vendo, então ela esquece no que o preciso da audição, então para eles é normal. Sempre era, vamos fazer uma civilização no pátio, entre as salas, mas nunca pegamos a matéria de qualquer disciplina, pelo menos não que eu saiba, e sentamos e falamos, vamos sensibilizar com isso. E a ideia foi, no primeiro momento, tentar fazer com que as duas matérias se conversassem, tanto biologia como sociologia. Trabalhar essa questão, né, de forma interdisciplinar, atendendo os conteúdos, né, e fazendo com que os alunos se envolvessem e percebessem o Marcos na sala de aula, nas suas necessidades, inclusive na disciplina. Eu me dediquei na parte que foi me proposta, né, que foi ajudar os meninos a escrever o nome, a dar uma explicação também sobre o Braille. Coisas que a gente não sabia, tipo escrever na máquina e com auxílio deles, aprender a escrever em Braille, aprender a descrever as coisas, tipo, mostrar o que eles não conseguem ver, mas relatando com palavras para poder imaginar isso. Depois de uma realização, de uma vivência como essa, é que os alunos passam a frequentar mais a sala de recursos, vão pedir material para os colegas, então eles começam a interagir mais com a gente da sala de recursos. E o aluno com deficiência visual também. Aí, professor, mudou, tem mais colegas me ajudando. Hoje vou falar um pouquinho do Braille, do sistema de escrita Braille. Logo após a finalização do projeto, na semana seguinte, teve um sarau cultural na escola, né? E nesse sarau cultural, o Marcos não tinha se inscrito para fazer apresentação nenhuma, e ele tomou coragem e falou assim, eu quero cantar uma música. Eu fiquei meio tímido, né? Fiquei nervoso na primeira música que eu cantei, tipo, eu ia desistir. Mas só de ver o povo animando para mim ir, já me encorajou. A gente viu a mudança, viu que o projeto deu certo, fez com que todo mundo se conscientizasse. O Braille abre portas para um mundo diferente, de sensações, sentimentos e novas descobertas. O nome é a nossa identidade, e quando reescrevemos, é como se o víssemos de outra forma. Então, a inclusão é que essa pessoa, mesmo que tenha várias questões que a impossibilitem, é que você ter recursos para que isso não seja impedimento para essa pessoa fazer um ensino médio, fazer um curso que ela goste. Ela precisa de recursos. Então, a inclusão é a pessoa poder sonhar e realizar os seus sonhos. Eu, esse ano, consegui terminar o segundo ano, né? E também consegui terminar o primeiro semestre do curso técnico em jurídico. No meu futuro, eu espero fazer uma faculdade de Direito e advogar por um determinado ano e, quem sabe, lá na frente, ser um juiz.